Eu entendi que vocês sabiam o que estavam fazendo. Então eu já tinha uma segurança para acompanhar, eu já conhecia as aulas, já conhecia os professores. Então quando eu precisei bater o martelo de não, eu vou me direcionar por este curso aqui, eu já não tinha mais dúvida, era o estratégia. O meu nome é Thaís Carnaval, eu tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro e fui aprovada em Medicina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A medicina não veio como um sonho de infância para mim, eu também não tive influência em casa, mas eu sempre trabalhei em estabelecimento da saúde. Eu era recepcionista, fui atendente também, e eu vim do ramo de concursos militares. O que eu queria era concurso militar, estudava para isso. Por algumas consequências, acabei não entrando no concurso militar, mas no meio do trabalho acabei descobrindo uma paixão pela medicina, pelo cuidado, e assim eu resolvi prestar vestibular. Nossa, a sensação de ser aprovada é uma das melhores possíveis, ainda mais que eu resolvi fazer medicina quase que de uma hora para outra e acabei sendo aprovada no meu primeiro vestibular. Eu realmente não esperava, mas acho que foi uma sensação deliciosa e contar para a família é maravilhoso. Eu não contei para a maioria das pessoas que eu ia tentar medicina, porque foi uma mudança muito brusca da carreira militar, tentar carreira militar para medicina. A maioria dos meus amigos não sabiam que eu ia prestar medicina. Eu deixei isso um pouco quieto, porque como eu estava fazendo uma transição de carreira do concurso militar para medicina, foi uma mudança muito brusca. Mas a minha mãe foi minha melhor amiga, minha madrinha, foi um apoio enorme nesse trajeto inteiro. E o meu melhor amigo, que sabia, me apoiava demais, e eu só tenho a agradecer eles três por tudo. Eu trabalhava por plantão, na época eu trabalhava numa veterinária, então a minha rotina era muito complexa. Tinha dias que eu conseguia estudar um pouco, tinha dias que eu não conseguia estudar absolutamente nada, mas eu traçava metas para uma determinada semana e, independente de como fosse, eu ia cumprir aquelas metas. Mas é uma sobrecarga muito grande, você ficar 12, 13 horas trabalhando, chegar e ter que estudar. Mas acho que a noção de que eu tinha que fazer o que precisava ser feito, isso foi, acho que o meu maior diferencial. Eu fiz independente da minha condição. Insegurança. Porque como eu precisava trabalhar, precisava sustentar em casa e eu não tinha muito dinheiro, muita condição para pagar um presencial ou algo assim, eu me via muito perdida, principalmente no meu primeiro ano de concurso, ainda nos concursos militares, que eu buscava material gratuito, assistia muitas lives de estratégia, as lives de YouTube, que assim, foi diferencial também na aprovação dos militares, mas principalmente a insegurança por não ter um direcionamento. Eu tinha que me direcionar. E quando eu comecei a estudar com estratégia para a carreira de medicina, que foi uma novidade para mim, eu acho que se eu não tivesse escolhido estratégia, eu não teria passado de primeiro. O ano que eu prestei ao UERJ foi muito diferente, porque eu prestei 5 vestibulares consecutivos e a UERJ foi o último. Então eu já estava muito esgotada, muito cansada, com a cabeça muito ansiosa, mas eu botei na cabeça que era a minha última prova, eu já estava dominando o conteúdo e era a prova que eu mais queria. A UERJ era muito perto da minha casa, era uma faculdade que eu admirava e então aquela era a minha prova. Mas quando eu cheguei, que eu vi que eu já tinha feito todas as outras, já tinha visto o que eu podia fazer, eu cheguei com a sensação de que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Então eu cheguei na prova, eu vi alunos muito ansiosos e eu tentava me acalmar, eu comia alguma coisa que eu gostava, pensava numa música, isso me ajudou muito. Acabou que na hora da prova foi muito tranquilo, como se eu estivesse fazendo um simulado. Bom, a minha maior dificuldade no começo dos estudos foi a insegurança por não ter um direcionamento, eu estudava sozinha. E o que me levou a estudar com estratégia é que, como eu já conhecia pelas aulas no YouTube, eu já sentia uma segurança maior. Eu entendi que vocês sabiam o que estavam fazendo. Então eu já tinha uma segurança para acompanhar, eu já conhecia as aulas, já conhecia os professores. Então quando eu precisei bater o martelo de não, eu vou me direcionar por este curso aqui, eu já não tinha mais dúvida, era o estratégia. Com certeza o mais útil foram as videoaulas. Eu precisava, porque no concurso militar que eu prestava, não tinha biologia e já não tinha química. Então eu já tinha um gap muito grande nessas duas matérias. Foram as matérias que eu mais acompanhei, que eu praticamente comi todo o material, todas as videoaulas e principalmente o banco de questões também.
Eu fazia muita questão, então eu assistia a videoaula, pegava a teoria e já era a noite inteira de questão. Como eu já tinha uma experiência de concursos, a primeira coisa que eu fiz quando saiu a inscrição da UERJ, que eu decidi fazer medicina mais ou menos na época que saiu a inscrição, foi conhecer o edital. Eu vi o edital, eu vi a última prova, entendi mais ou menos como era o perfil da UERJ e eu tracei meu plano baseado naquele edital. Isso foi muito no começo. Então eu já sabia quais matérias eu precisava ver, quais eu tinha que dar mais foco, quais eu podia fazer mais questão do que ver a parte teórica. E foi assim, eu defini a determinada semana, eu vou fazer tantas questões de determinados conteúdos e vou assistir aulas teóricas de determinados conteúdos. Foi assim que eu me programei. E como a minha rotina de trabalho era muito incerta, novamente, eu traçava planos mais realistas com a minha rotina, sabendo se a semana ia ser mais pesada ou menos pesada. Então, baseado naquilo, se tinha dias que eu podia passar o dia inteiro estudando, eu passava. Se tinha dias que eu podia só sentar no meu intervalo de almoço e fazer questões, era o que eu fazia. O maior diferencial da estratégia é o direcionamento. É um curso que passa muito a sensação de que sabe exatamente o que está fazendo. Sabe exatamente qual caminho a gente precisa trilhar para alcançar aquele objetivo. Então eu confiei muito na estratégia de vocês, porque me passou essa segurança. E a forma como as aulas eram ministradas, a forma como o conteúdo era direcionado, tudo isso me parecia um caminho muito certo. E foi o que me deu segurança para assinar com estratégia. Não, com a plataforma não tive nenhum problema. É uma plataforma muito didática, muito simples, então não tive nenhum problema com isso. Eu já vim com uma questão de disciplina muito forte. Então eu já entendia, mais ou menos naquela época, quando eu tinha que pisar no acelerador e focar 100%, eu também já entendia um pouco melhor quando o meu corpo precisava descansar. Então, algo que fez muita diferença, ainda mais que o ano que eu estudei para medicina, foi o pós-pandemia, que a gente vinha de um período recluso e tudo mais. Eu entendi que eu precisava ter uma vida além do estudo e além do trabalho. Então, eu voltei para a academia, eu voltei a fazer atividade física. De vez em quando, eu saía com meus amigos, fazia alguma coisa com a minha família, mas era aquilo, eu sabia qual era o momento de relaxar e qual era o momento de, não, eu vou focar no meu futuro, vou focar nas minhas coisas. Porque eu acho que não adianta você ficar a semana inteira estudando 12, 14 horas por dia. Chega um momento que o seu corpo não aguenta, sua mente não aguenta. Você precisa daquela pausa, daquele momento de ser um ser humano normal. Um ser humano que pode sair, distrair, brincar, rir, fazer uma atividade física. Então, ter essa disciplina de saber quando eu preciso focar nas minhas coisas e quando eu preciso parar um pouco, fez total diferença. O peso dos simulados é você conhecer um pouco melhor a prova, né? Eu fiz todas as provas antigas da UERJ dos últimos 10 anos, peguei vestibulares similares aos da UERJ também. Então, todo dia praticamente, principalmente na reta final, meu último mês de estudo foi só prova antiga, só questão, só simulado. Isso te ajuda a ter noção de tempo de questão, tempo de prova, ficar um pouco menos nervoso, porque o que você vai ver naquele dia é exatamente o que está ali naquele papel. Então, isso ajuda um pouco a trabalhar a nossa mente, ajuda a trabalhar a nossa segurança, principalmente. Você já sabe o que está fazendo. No dia que você for fazer a prova, é aquilo ali. Para o estudo da medicina, não teria nada que eu fizesse diferente. Eu acho que eu já estava com uma maturidade, uma disciplina muito assertivas. E hoje eu colho os frutos, então eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu trilhei um bom caminho até aqui. Eu vou usar algo muito clichê. Mas se você quer, é porque você consegue. Você só tem que descobrir o preço que você vai pagar por isso. E eu entrei um pouco mais tarde em medicina, assim, teoricamente, a média de idade da minha turma é muito baixa. Mas eu venho com uma bagagem muito diferente. Eu já trabalhei em vários lugares da saúde, eu fiz 2 anos de arquitetura, eu vim de 2 anos de concurso militar, então tudo isso que eu fiz moldou quem eu sou hoje e vai fazer parte da profissional que eu vou ser daqui a algum tempo, quando eu me formar. Mas se você tem um sonho, tem uma vontade, você também só tem uma vida e o tempo vai passar literalmente de qualquer jeito. Então, que seja você fazendo algo que você goste, se você tem condição.
E se em algum momento você abdicou daquele sonho e aquilo ainda tá vivo dentro de você, é porque de repente você ainda precisa daquilo pra sentir que cumpriu algum papel, algum propósito. Então, assim, independente de você ter 20, 30, 40, 50 anos, é o que você quer? Vai. Paga o preço e vai. Não é fácil, mas honestamente, se é o que você quer, vale muito a pena. Olha, 2 dicas que eu com certeza daria para qualquer pessoa que está fazendo vestibular ou passando por qualquer prova. A primeira é: não abra mão de atividade física. Isso faz total diferença na sua preparação e tem muita gente que pensa que tá perdendo tempo de estudo. Não, você tá ganhando saúde, você tá ganhando tranquilidade, você tá ganhando saúde mental, principalmente. Então, não abrir mão de atividade física e também não abrir mão de tempo com pessoas que você gosta. Com a família, com amigos, namorados, namoradas, o que for. Em algum momento, para um pouquinho para ter um tempo com essas pessoas, aproveitar um pouco, porque por mais que o estudo seja a prioridade, ele não é 100% da sua vida. Então, faz muito bem para a mente você ter esse sossego, essa tranquilidade de poder desligar um pouco e não, vou ficar com pessoas que eu gosto. Então, foque, dê tudo de si, pague o preço, mas não abra mão de coisas que são importantes também. Bom, eu fiz o curso Intensivão UERJ, que à época era um curso que tinha um valor mais acessível, era um valor que eu conseguia. E, assim, é uma plataforma surreal pro valor que é cobrado. Então, como eu posso dizer? O Estratégia entrega muito mais do que o valor monetário que cobram ali na plataforma. Então, não tenho o que dizer, é um custo-benefício de 1000/10, por exemplo. Vou usar um termo, ponto de virada. Porque realmente foi a chave que eu precisei virar para chegar onde eu queria estar.